Sejam bem-vindos, amigos cartoleiros, cartoferinhas, castomonstrinhos, sejam bem-vindos a mais um Cartologia, em que a gente vai navegar aí pelas dicas de goleiro para a 11ª rodada. Para quem tá chegando agora no canal e não sabe como funcionam os vídeos, a gente quer ser a solução ideal para todos os tipos de cartoleiros. Se você é do tipo apressado, que só quer saber o que vai colocar ali no aplicativo para tentar, dar aquela zoada no seu amigo do trabalho, já tá aqui as sugestões de goleiro. A gente sempre vai dividir, tá aqui do ladinho, espero que você tenha visto. Não tenha visto, olha aqui, aqui, ó. A gente sempre vai dividir as nossas sugestões em 3 tipos de características. A mais segura, que a gente acha que tem a chance de mandar muito bem, e se mandar muito mal não vai ser tanto. A aposta moderada, em que ela vai ter um teto maior, tanto para mandar bem quanto para mandar mal. E a ousada, que pode ser tanto o cara da mitada quanto o cara não vai jogar muito bem. E a gente vai explicar exatamente por que cada um tá nessa categoria, tá? Varia muito da performance do atleta e do confronto que o cara tá tendo nessa rodada. Se você curtir, dá o like aí, subscreve no canal. Se você já foi embora do vídeo, sinto muito, sentirei sua falta. Pra quem ficou, a gente vai entrar a fundo aqui. A gente sempre tem que trazer, cara, no canal, análises diferenciadas, tá? A gente para pra pensar muito em formas diferentes de cortar ali os jogadores e os confrontos, pra ter algo, cara, diferente daquele monte de barrinha de média lá e ficar tentando, sentimentos. E alguém falando assim, pô, tô sentindo, pô, você tá sentindo, vai no banheiro, pô, aqui é dados. A gente quer um negócio incisivo. Tentar fazer a magia aqui da televisão brasileira aí. Opa! Efeitos especiais de primeira categoria. Pra quem tá assustado e tá vendo ali um monte de bola do lado da direita, fala assim, meu Deus, esse moleque tá louco, Fica calmo, se acalma, toma um chazinho, vem comigo aqui. Então é o seguinte, você tá vendo ali que tem 2 gráficos, vamos prestar atenção no primeiro que tá escrito ali, análise da qualidade dos goleiros. Basicamente, a gente tentou pegar os goleiros e avaliar ele por 2 características principais, que na minha opinião definem muito um jogador. A primeira é a média de DDs. Porque, cara, a gente não adianta ficar pensando em SG o tempo todo. É difícil, tu vai prever que Renato Kaiser vai fazer 2 gols, não tem como. Só que só isso não basta, porque às vezes o cara ele é bom de pegar DD, mas consistentemente o cara não é bom. Então a gente quis avaliar a quantidade de finalizações que um goleiro defende até ele tomar um gol, que é aquele cara que é um pouco mais constante. Opa, mas voltou, pra ver se você tava prestando atenção. Ah, miserável. Então aqui basicamente é, o quanto mais alto nesse primeiro gráfico, cara, isso é difícil, pô. Esse daqui, quanto mais alto tiver a bolinha, significa que é o goleiro que demora mais finalizações defendidas até ele tomar um gol, então aquele cara um pouco mais consistente. E quanto mais pra direita tiver a bola ali, significa que mais DDs tem no jogo. Basicamente, tu quer aquela bolinha que tá o mais alto e o mais pra direita possível, não vão ter muitos. Óbvio que olhando ali, tu já vai pensar em quem? Cara do Santos. Cara é um mito, mas sei que se tu colocou na última rodada, tá bolado. E fazia sentido, tá? E a gente vai falar disso quando a gente falar do gráfico 2, inclusive vamos falar agora, improvisação, em que a gente vai analisar, cara, o mínimo e máximo esperado de acordo com o confronto. Porque a gente foi olhar para cada um dos times que vai estar jogando contra alguém, quantos pontos esse alguém em geral dá pros goleiros. Isso tem muito, cara, diz muito sobre a qualidade do ataque em finalizar certo, a tendência dos meios de campo em fazer chutes, isso não é o principal fundamento que o cara tá treinando ali. E se você olha o São Paulo é um dos times que chuta muito pouco, dá desespero, só que ele tem finalizadores que têm tido muito sucesso, como por exemplo o Luciano. Claro que os 2 gols foi do Sara, não tô querendo dizer isso, estou dizendo que o São Paulo tinha um confronto difícil, então a pontuação do João Paulo ali era de se esperar que não fosse uma mitada ali, certo? Então, já partindo ali pro de baixo, a gente faz uma análise, para quem quer um matematiquês, a gente avalia a média e o desvio padrão ali dos goleiros de acordo com a pontuação mínima e máxima para cada um dos confrontos. Abstrai aí se tu não entendeu. Basicamente, a gente vê na média como que o cara mandaria bem para os times que ele vai jogar. Aí você fala assim, tá bom, tu falou um monte de coisa. Como que a gente une o útil ao agradável, o vulgo e o mitar na minha liga? Cara, a gente quer achar bolinhas que estejam muito pra cima e pra direita no gráfico 1 e muito pra direita no gráfico 2. Aí você vai falar, tem nenhuma. What? Aí você vê, eu sei. Aí é dificuldade. E tá aí o momento que a gente vai ter que começar a fazer algumas jogadinhas. Para os consultores que estão assistindo, é o apetite de risco que a gente vai ter que fazer aqui agora. Então, por que eu sugeri o goleiro do Santos, tá? Se a gente olhar nos confrontos ali, o mínimo esperado é -2 e o máximo esperado é 8, que é uma boa intermediária. Basicamente estou falando que ou ele toma um gol e não faz nenhuma DD, ou o cara até toma gol, mas ele faz ainda umas 2 DDs, sei lá, sofre uma falta. Só que se a
gente olhar no gráfico de cima, ele também é um dos melhores atletas goleiros. Então assim, pô, o cara tá bem posicionado ali no gráfico de baixo e o cara tá bem posicionado no gráfico de cima, vai ser a minha aposta mais segura. Por que eu falei o cara do Fluminense? Porque o Flu vai pegar o Sport e o Sport é uma mãe pra dar pontuação pra goleiro. Juro pra você, olha o Volpe, olha o Vanderlei, olha o Praz, as maiores pontuações foram todas contra o Sport. Então assim, vale muito a pena se você tiver a fim de arriscar. Só que pode acontecer, o mínimo esperado também tá em torno de -5 ali. Tu pode tanto mitar e o cara fazer uns 12, 16, quando o cara pode fazer um -5 ali. Só que se a gente olhar no gráfico de cima, e é o que preocupa mais, a média de DD dele não é tão alta e na média o cara toma 2 finalizações defendidas e já vai buscar a bola lá dentro do gol. Por isso assim, o confronto favorece muito o Flu, muito, por causa da falta de capacidade de finalização do Sport. Mas, ainda assim, ponho ressalvas porque eu não acho que o Muriel tem se provado tanto assim no campeonato. Por fim, o último que a gente vai colocar para se despedir aqui é o Everton. E por quê? Porque o Everton tem o duelo mais favorável. O Palmeiras vai estar encarando o Grêmio finaliza muito, então ele dá muita oportunidade pro outro goleiro fazer defesa difícil. Então o mínimo ali que a gente está projetando é -1 pro Everton e o máximo tá chegando perto do 11 ali. Só que o Everton, cara, se você olhar ali em cima, tá no mesmo bonde. O cara faz em média 1 DD por jogo, que é ruim. E ele tá ali com 2,1 finalizações até um gol sofrido. E ao mesmo tempo, como ele tá jogando contra o Grêmio, que é um time agora que tem alguns medalhões, como o Diego Souza e tudo mais, colocamos a nossa ressalva e por isso que o Muriel é mais moderado que se você estiver tentando colocar o Everton. Aqui revendo os zagueiros da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro pro nosso cartolão. Zagueiros, ou como diria Mano Menezes, todos os jogadores do time. As apostas seguras são Leandro Castan do Vasco e Júnior Alonso do nosso galão. As apostas mais moderadas, mas que tem chance de mandar bem, Léo Ortiz e Thiago, que se enfrentam aí no duelo do Braga com o Vozão. Já o último, a aposta mais ousada, mas que tem sim potencial, eu vou explicar por quê, é o Canu do Botafogo. Chega de papo, vamos pra análise. Partindo aqui, eu sei que você vai falar, lá vem as bolas, e lá vem elas de novo. Então, quanto mais alto tá a bola aqui, significa que é um time que tem a melhor performance médias nos seus zagueiros, não só aqueles zagueiros que estão bem no campeonato, que estão fazendo bastante desarme, estão fazendo pouca falta, não estão tomando tanto cartão. Já quanto mais pra direita, significa que ele tem um confronto favorável, vai estar encarando aqueles atacantes caneludo, o cara que só tenta cavar falta, o cara que não consegue dominar a bola. Significa então que se a bolinha é verde, que é o caso do meu Vascão e do Braga, ele tem zagueiros que estão se mostrando muito bom e eles têm confrontos favoráveis. Queremos, gostamos, teremos no time. Já se aquela bolinha do cara é azul, significa que, apesar do confronto ser favorável, tem muito talento nessa panela aí não. Então a gente vai escolher com cuidado. Já se a gente estiver falando de bolinhas amarelas, a gente vai estar falando de confrontos que não favorecem, mas de medalhões. E aí a gente tem que apostar na segurança. Já quando a gente está falando das bolas vermelhas, pânico. Significa que ele está num confronto complicado e não tem zagueiros muito bons. Aí já vem a voz da crítica. Mas o Botafogo tá vermelho, você falou o Canu. Calma, eu tô estressado. Como você vai ver ali, o limiar muda um pouco. O Botafogo já tá querendo amarelinho ali, ele tá laranjinha no nosso linguajar mais popular. Por isso que às vezes a gente não pode se ater simplesmente às bolas. E por isso que, pra quem sabe o canal, tá vindo o próximo gráfico, que é o mapa do zagueiro, em que a gente traz a coloração dos times, que leva em consideração a performance dos zagueiros e o confronto, mas a gente quer olhar como que é o cara ali, no sangue, o cara único, que a gente vai pôr no time, vai torcer, vai ficar puta, assistir o Fantástico bolado. Vamos aos gols do Brasileirão! Esse é o cara que a gente vai olhar aqui agora. Mapa do zagueiro, 2 dimensões. A primeira, oscilação. Quanto que o cara varia ali. Pra direita é a média, que é o que vocês mais conhecem, mas que no Cartologia a gente fala, tem que ir além, não pode ser só a média. E logo de cara já quero destacar quem é o cara que a gente quer buscar, que tá ali naquele quadradinho verde, que a média é alta e oscila pouco, é o nosso Castan. Nosso Castan tá com uma média ali de 5.2, 5.3 e uma oscilação média de 2.1. Faz a conta de padeira aí, mestre. 5 de média. Se o cara varia 2... vai pra 3, se o cara sobe 2, vai pra 7, entre 3 e 7 tá perfeito, uma zaga segura, te dá a chance de você usar, igual a gente vai usar um pouquinho, quando a gente falar do meio do ataque, muito melhor do que quando a gente fala do nosso molecão Ricardo, que tá com uma média de 4 e oscilando 4, ele vai pro 8 ou pro 0. Caralho, o maluco é brabo, porra, mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, que tu é um cara... Logo aqui, vamos então pontuar os caras que a gente tá trazendo pro time. Então aqui o Leandro Castan, Zona Verde, gostamos. Aqui escondidinho, confia em mim, tá?
o Júnior Alonso, que não tem o confronto favorável, mas, cara, tá abaixo aqui, tá dentro do quadrante verde, que é o que a gente gosta. Para as apostas mais ousadas, tem meu menino... O Thiago, que vai estar encarando o Ceará que já deu 4 SGs, Bragantino que nunca teve um SG, tem oportunidade aí, e ele tem se mostrado muito constante nos desarmes. É um cara que já tem 21 desarmes no campeonato, Todos eles fora. mas ele tem a oportunidade de estar melhorando os desarmes dele. Eu acho que vale a pena olhar ele, sim. Opa, falei tudo isso, era o Léo Ortiz, tá? O Thiagão, pelo contrário, vai estar encarando o Bragantino, e eu vou te falar uma estatística diferente. O Bragantino já tomou 4 gols de zagueiro. 3? 4 gols de zagueiro, tá? Foi do Hernandes, foi do Juninho, foi do Sabino e mais um que eu esqueci agora. Mas é o seguinte, tem uma oportunidade muito grande, porque a dupla de zaga do Ceará é o Thiago e o Luiz Otávio, 1,90m e 1,91m, e vai estar encarando o Léo Ortiz pequenininho com 1,86m, então tem oportunidade. Menino Canu, que tem se destacado nos últimos jogos, por isso que eu vou continuar salientando ele. E cara fez 6 desarmes no último jogo, e sem ter o SG, o cara não tá trazendo pontuação negativa pra casa. Vale olhar, eu acho que ele vai estar encarando o Santos, que é um carrasco de zagueiro, as piores pontuações, Igor Maidana, Adrielson, Marcelo Alves, todos esses caras carregaram pontuações negativas quando enfrentaram o meu Fantástico. Então toma cuidado. Pro final, pra gente fechar aqui a nossa análise express, a gente traz a média ponderada, em que a gente olha a tal da má fase dos jogadores. Pra quem não conhece, esse mapa aqui leva muito mais em consideração o presente dos jogadores do que o passado. Então a gente faz uma amortização exponencial. Não liga pro papo não. A gente leva muito mais em consideração o que o cara fez nos últimos jogos do que o cara fez no começo dos jogos. E aí a gente vê quem tá numa melhor fase. A gente vai ver que o Leandro Castan, ele recai aqui pro quadrante azul, que é aquele cara que tem uma oscilação pequena, mas uma média não tão boa recentemente, mas ainda é um cara estável. E a gente vê o nosso Canu e Thiagão, e por isso que eles entraram muito na nossa preleção. Eu gostei muito do Sabino. Cara, o Sabino vai ter um confronto complicado. Tá vermelho a bolinha do cara e uma oscilação muito forte. Pra que esse perrengue? Tu tá aqui ter gastura? Não. Então, Castanha, Alonso, quem quiser ler Ortiz e Thiago, quem se estiver se sentindo ousado, vai com o Botafogo aí, com o menino Canu. E a gente vai estar analisando isso daqui hoje, ó. A lateral. Piada boa! Pra você que não conhece, eu já vou entrar direto aqui nas dicas. As apostas seguras são Calegari do Flu, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. As mais moderadas são Saraiva e Guga, que tem uma volatilidade maior que a gente vai conversar. E as ousadas, mas com potencial grande aí, é Felipe Jonathan dos Santos e Caio Tenório do Vasco. Se você já curtiu, quer ir embora, não vou me sentir, prefiro que ficasse, mas tudo bem você aí. Só deixa um like, se inscreve no canal aí. Vamos partir para as análises e vocês já sabem, é hora das bolas. As bolas, elas levam em consideração a performance desses laterais por um indicador calculado pela equipe analítica do Cartologia, levando em consideração alguns dos scouts. Ficou curioso? Entra no Telegram, e na barrinha de baixo a gente leva em consideração a pontuação cedida pelos adversários. Novamente, bolas verdes tem bons confrontos e bons jogadores, queremos, teremos e iremos. As bolinhas azuis a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque são confrontos complicados, são confrontos favoráveis com jogadores complicados. As amarelas a gente inverte, que a gente tem jogadores muito bons, mas com um confronto complicado, e a gente vai tentar dar uma fugida das bolinhas vermelhas, exceto se a gente vê um diamante bruto brotando ali, beleza? Mas como a gente sabe que a gente não escala time, escala jogador, partimos para o mapa. Para quem já não conhece o mapa tem 2 dimensões. A de baixo, que é a que todo mundo conhece, é a média. Quanto mais para a direita, maior a média do jogador. Todo mundo usa, não é o suficiente. E quanto maior a bolinha tiver ali, maior a oscilação. É aquele cara que vai do céu pro inferno, e dependendo de qual rodada você tem ele, ou você imita, ou você tem gastrite. Então aqui a gente quer te ajudar a posicionar melhor. Quem a gente quer? Os caras que estão naquele quadradinho verde ali. Aí você fala, Mas só tem 2. eu sei, é complicado. Se fosse fácil, todo mundo imitava. Então, logo de cara, já tem o porquê que a gente tá escolhendo o Guilherme Arana. O meninão tá ali com 5,5, uma oscilação de 2,5. Então, aquela continha de padeiro novamente. 5,5 para 2,5. Se ele desceu 2,5, o menino tá fazendo 3. E se ele subiu, ele tá fazendo 8. Então, é o cara que a gente quer. E a participação ofensiva dele é muito boa. E o Guga? O Guga tá ali em cima no quadradinho amarelo. Os caras que tem uma média alta, mas estão oscilando pra caramba. Então, é o mesmo papo que a gente já tinha falado do Felipe Jonathan. Então, ele é um cara bom. Ele tem uma oportunidade porque o confronto do Galo, apesar de não favorecer tanto a equipe, é um cara que tem tido um rendimento muito bom. Se a gente, inclusive, dá uma voltadinha. Olha o Atlético Mineiro ali. Ele tá querendo ir pro verde. Ele tá muito próximo ali. É a tal da beirada. Então, eu acho que é um confronto que tem a possibilidade dele mandar bem. Por isso que eu coloquei o Guga como moderado, dado que o Arana tá muito mais seguro ali. Já pras ousadas, a gente tem o nosso menino Felipe Jonathan, o Deus, se você escala, ou o demônio, se você escala também. Então,
Então, mais ousado ainda, eu recomendo você colocar o Felipe Jonathan se você já tiver zagueiros confiáveis, se você tiver com aquele meio de campo de mais sustentação, dá uma ousadinha no Felipe Jonathan. Caso contrário, não advogo. Aí, cadê o Caio Tenório? Vocês estão nervosos hoje, não tem problema, você é ansiedade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Caio Tenório vem quando a gente vai pro último mapa, que é o mapa ponderado. Para quem não conhece esse mapa, a gente leva em consideração muito mais as pontuações recentes do que as pontuações antigas. Para fazer caras, tipo o nosso menino Saraiva, que tava lá na puta que pariu, vir pra posição como ele tá hoje, que é um cara que não tá pontuando tão bem, ou pelo menos não era o mito das primeiras rodadas, mas ainda é um cara relevante, e por isso que ele tá lá na nossa indicação, até porque o confronto do Inter é muito favorável, por isso que o menino Saraiva, se você tem dinheiro, oportunidade, com certeza vale. E aí vem a nossa última dica, o menino Caio Tenório do Vasco, que tem mantido pontuações positivas apesar dos confrontos do Vasco, mesmo sem o SG, tem liderado aí nos seus desarmes e por isso pode ser uma dica para quem não tem muito dinheiro e quer garantir. Enfim, essa foi a nossa análise de laterais, só pra gente revisar a última vez. Calegari do Flu. Não falamos tanto do Calegari, mas eu acho que talvez seja a análise mais genérica que vai ter aí. Se a gente quiser posicionar ele, a gente vai ver que ele tá bem próximo ali do quadrante verde, inclusive mais recentemente, ele é o cara que tá de fato ali no quadrante que a gente quer. Nosso menino Calegari pra te posicionar nos outros também que a gente falou, Guilherme Arana, Calegari, Felipe Jonathan, o Guga e o nosso menino Caio Tenório Saraiva, que está indo do céu ao inferno. Escale com cuidado. Tá discutindo o que acontece quando você pega o número 1 e divide por 2, que é o meio. Pra quem não conhece o canal, já estão aqui as dicas. Se não quiser me ouvir falar, não fica sentido. Super Nintendo, as apostas seguras. Thiago Galhardo, Fernando Sobral, Edson. Eu entendo super a ressalva. Eu tô gravando esse vídeo na sexta. Tem um monte de gente falando, mas ele é dúvida. Cara, não dá pra acertar. Eu vou falar o que os dados estão indicando. Por isso que a gente dá várias opções pra você estar sempre coberto daqueles técnicos malucos. As apostas mais moderadas que tem oportunidade de mandar bem, mas tem confrontos complicadíssimos, é o Alisson e o Benítez. E lá no extremo são aqueles caras que podem desapontar ou te desapontar, que é o Nenê e o Charles do Ceará. Se você já foi embora, por favor, deixa aquele likezinho, ajuda nós e partimos para as análises. Porque está falhas técnicas na hora das bolas. Como todo mundo já conhece, quanto maior tá a bolinha, significa que maior a performance dos meios de campos daquele time, quanto mais pra direita, mais favorável tá o confronto. A gente tá falando então que as bolinhas verdes são jogadores que estão mandando muito bem no meio de campo e tem um confronto que vai estar ajudando. A bolinha azul é aquela aí que a gente sabe que o confronto favorece, mas o cara é meio caneludo. Já as amarelas são meios de campos muito bons com confrontos complicadíssimos e as vermelhas é onde a gente vai fugir. Eu pânico. Eu sei que você já tá olhando aí, inclusive, que o Corinthians tá com a bolinha verde e o que aconteceu no confronto com o Bahia, o gol do Otero. Coincidência? Acho que não, simplesmente os dados. Logo daí, já fica então você entendendo o porquê que a gente não tem ninguém de bolinha verde na nossa seleção, porque simplesmente tem um Atlético e o Atlético não tem nenhum meio de campo que tem, cara, favorecido nada. Ah, mas contra o São Paulo só teve gol no meio de campo e depois os caras não fizeram mais nada. Aqui no Cartologia a gente preza por dicas seguras e estáveis, realizam muito mais as bolinhas amarelas em que a gente tem caras bons e que os confrontos são complicados. Por isso, cautela. Vamos lá, porque a gente sabe que a gente não escala time, a gente escala jogador, então vamos para o nosso mapa de jogadores. O mapa de jogador, como todo mundo conhece, no eixo de baixo, aquele ali, ó, é a média, que é o que todo mundo conhece, que a gente tanto bate no Cartologia, que não é o suficiente. E aqui no eixo que sobe, a gente tá falando de oscilação. É aquele cara que vai do céu e vai pra terra. Pra quem tá vendo ali, o Arrascaeta sabe do que eu tô falando. E eu sei que já tá todo mundo gritando. Tochas estão na frente da minha casa. Cadê o Galhardo? Cadê o Galhardo? Aula de dados aqui. Quando a gente coloca o Galhardo, olha o que acontece. Opa, vai todo mundo pro lado, porque o Galhardo é um deus andando entre réis mortais, então não adianta você tentar comparar meios de campos colocando o Galhardo no mesmo gráfico, porque vai parecer que todo mundo é zona azul, e zona azul é o quê? Pangaré que a gente só põe na desvalorização. Só que quando a gente tira o Galhardo, a gente começa a ver que caras como Fernando Sobral, Edson e Alisson, que estão lá na nossa lista, são na verdade caras muito bons, que tem uma média muito boa, respeitável pro meio de campo, acima dos 5 pontos, e com desvio baixo, abaixo dos 3 pontos ali. Por isso, cara, sempre que você for analisar alguma coisa, se tem alguma coisa que desponta muito, entenda se vale a pena você excluir ou analisar separadamente. O Galhardo é indiscutível, não vou nem entrar no debate, o cara entra, faz gol, faz assistência. O último ele não mandou bem. Cara, ele entrou no segundo tempo, no time que já tava com a cabeça em outro lugar. Por isso, se ele jogar, ele tem que ser capitão. Escolha pessoal aí, até porque tem um Marinho lá na frente. Então, ressalva para a vida. Beleza? Posicionando todo mundo que a gente tá selecionando, tá? Nenê na nossa zona amarela, porque ele é um cara de altos e baixos. Ele vai, faz 16, 17 pontos, gol na última rodada, 2 gols. Detalhe, todos os gols do Nenê foram fora de casa. O Sport
vai jogar em casa contra o Fluminense. Será que vale ele? É complicado, porque quando o Nenê não faz os gols, é uma média de 3 a 2 desarmes por jogo. Então, acho complicado. Ele já fez negativo sem fazer o gol, por isso ele tá naquela zona amarela. Se você vai colocar o Nenê, é o que eu tô te falando. Quando a gente falou de zagueiros, a gente não colocou o Sabino, então não tem batedor de pênalti. Reinaldo e Fagner já jogaram, não vou contabilizar pra sua rodada. Então você não tem batedores de pênalti nas laterais, provavelmente. O Nenê bate pênalti. É sempre legal você ter um cara que bate pênalti no seu time. O Sport já cometeu pênaltis no passado. Então fica a dica aí, mas resguarde-se. Tenha um meio e uma zaga mais sustentável para encarar um medalhão desse aí. Aqui, já na nossa zona azul, e por isso que eles não são nossas apostas seguras, que são moderadas e ousadas, é o Charles e o Benítez, tá? Uma dica aí do que tá acontecendo. O Charles, cara, ele faz 67% menos falta jogando em casa do que quando ele tá jogando fora. Porque acontece que quando ele tá jogando em casa, cachorrão, é o Ralph. Mas o Charles acontece que jogando fora de casa comete menos falta porque ele joga mais pra frente e aí a possibilidade de assistência. Então, se você não tá afim de ir no medalhão do Sobral, quer inovar, o Charles com certeza é uma boa dica. Eu não vou entrar no debate do Vinícius aqui, porque em revendo os números, ele é muito ancorado nas assistências, em algumas pontuações que elevaram ele ali. Então, eu ainda vou manter a minha recomendação em Charles, mas entendo o Vinícius tá flertando ali com a sua zona verde. Quem sabe no futuro ele entra no time do Cartologia. Infelizmente, hoje não é o dia do Vinícius. O Benítez vai estar encarando o Coxa. Cara, o Coxa deu 11 pontos pro Rodriguinho, deu 19 pontos pro Arrascaeta, deu 10 pontos pro Gabriel do Corinthians. Então, tem um histórico de meio campos que fazem o estrago e fazem a vida deles em cima do Coxa. Pode ser oportunidade do Benítez, que a gente também sabe que já é um cara que desarma muita bola. Só que, e aí vem a ressalva, momento ressalva. Nos últimos 4 jogos, nenhum meio campista fez mais que 1.8 contra o Coxa. Complicado. E o Ignacio Jara? Eu me recuso a analisar Ignacio Jara. Eu tô brabo, mano. Cuidado com o Benítez. O Alisson tem a mesma história. Vai estar encarando o Palmeiras, que é um time que cede muito desarmes, mas aquele meio de campo é liso e ganha muita falta. A média de faltas de meio campistas contra o Palmeiras é de 1.3 por meio campista. E o Alisson, cachorro meio doido. O maluco tem 24 desarmes no campeonato? Tem. Elegível pra ser um bom meio? É. Só que ele tem 16 faltas. Então, o cara faz muita falta com um time que recebe muita falta. A chance do cartão é bizarra pro Alisson. É bizarra. Então, acho que se você pôr ele... cara, inclusive, põe no papelzinho, precifica aqui. Alisson, amarelo. Tô puto, mas ele pode chutar, pode dar uma assistência. Por isso que ele tá ali na nossa moderada. Edson e Sobral, âncoras magníficas. Sobral, cara, tem 2 assistências jogando fora de casa. Edson, 6.45 pontos jogando dentro de casa. Então, assim, os caras estão na zona verde, tem confrontos não tão favoráveis, mas os caras mandam bem jogando onde eles vão jogar. Então, vale a pena. Eu já tenho um aviso para os amantes do Carille, que esse vídeo é sobre atacantes. A gente vai estar falando sim sobre os caras que trazem o gol pro nosso time. Para quem não conhece o canal, não tem enrolação, seguem as dicas aqui. Temos o Marinho, unanimidade consagrado, cara com média alta, baixo desvio. Claudinho e Thales, apostas muito seguro, caras que não precisam de fato fazer o gol para trazer a pontuação para casa. Meias moderados, são aqueles medalhões, caras que chamam muito gol, mas têm dificuldade em fazer coisas fora dele, que são Cano e Alejandro, mas tem confrontos que favorecem ele. E já as apostas. Se você se tivesse sentindo um pouco mais ousado, eu entenderia você escalar Ibrahimovic e Rob Show, mas não apenas eles, porque eu acho que seria muito complicado. Para entender mais, vem comigo. Ah, vamos nessa! Pra quem conhece, tá na hora das bolas. Como que funciona isso? Quanto mais alta a bolinha, significa que melhora a performance dos atacantes daquele time. A gente vai ver o Vascão lá na frente com o Ribamar e Cano, o ataque do Hexa de 2022. claramente é pelo fato do Cano não ser brasileiro, mas foda-se. E quanto mais pra direita tá aquela bola, significa que melhora o confronto, ou seja, são aqueles zagueiros que batem cabeça e acabam dando muita oportunidade pro atacante meter a bola lá no fundo. Quando a bolinha tá verde, são os talentos, são aqueles caras que mandam bem e tem um jogo muito favorável, queremos, iremos, teremos. E quando a gente tá falando da bolinha azul, são os caneludinhos que tem a oportunidade de imitar, então a chance da gente fazer as nossas cartoletas com os caras desvalorizados. Já quando a gente tá falando das bolinhas amarelas, tem que tomar cuidado, tem que ir naquelas seguranças que são atacantes que mandam bem, mas estão em confrontos complicados, que não deixam os atacantes mandar muito bem. E as bolinhas vermelhas é o pânico, que a gente tem que evitar. E aí vem a voz da crítica. A voz da crítica vai falar o seguinte: Olha o Coxa tá vermelho. Por que tá vermelho? Você falou o Rob Show. pessoal, quem tá aqui já sabe. Olha o Coxa ele tá querendo, ele passou, ele tá ali.
Se você pôr no VAR, não consegue achar a linha aqui. Mentira, dá pra achar a linha assim. O que eu tô falando é que o Coxa tá na iminência de ter um confronto favorável, apesar de não ter. Tá, eu sei que a escola defensiva do Vasco, ela já fez muito sucesso no começo do campeonato, mas ela tá se deteriorando agora. E o Rob Show tem se mostrado um cara que recebe muita falta. Então eu acho que existe sim uma chance aí de você pensar no menino Robson. O problema é que a média de desarme do Robson é 1,5 nos jogos. Então assim, se ele não se der muito bem, ou seja, fizer um gol e receber umas faltinhas ali, a gente tá mirando no máximo 2,5 pontos ali pro menino fora do gol. Por isso, repito, ousado. Mas a gente sabe que a gente não escala time, a gente escala jogador. Então vamos para o mapa de jogador. A gente tem Thales Magno, Alejandro, Claudinho, menino Rob Show e o Cano aqui. Aí já vem a crítica. Cadê o Marinho? Ele não tá colocando o Marinho. Tá tudo errado. Calma. Conforme a gente conversou quando a gente fala de Thiago Galhardo, olha o que acontece quando a gente coloca o Marinho. Caos. Parece que jogadores que não são, na verdade, muito bons, que eles estariam sim no quadrante verde, eles estão lá longe, que é o que a gente falou. Quando você analisa dados que são muito discrepantes, tem que isolar, tem que estudar separadamente. E aqui vem porque que a gente está recomendando o Thales Magno e Claudinho, são jogadores que estão no quadrante verde, ou seja, tem uma média boa e eles têm uma oscilação baixa, então faz aquela continha de padeiro, pega a média, subtrai e soma aí a oscilação, você vai ver que é um cara que vale a pena. O Alejandro, apesar de estar aqui, você fala, mas ele tá na frente do Claudinho, como que você tá falando? Sim, mas porque o Claudinho teve algumas rodadas ruins recentemente, e aí por isso a gente colocaria o Alejandro. Acontece o seguinte, o Braga vai pegar o Vozão, e o Vozão consagrou o seguinte, ele deu 20 pontos pro Marinho, ele deu 16 pontos pro Elton, 10 pontos pro Marinho, e Ribamar, estou em outro, Ribamar também já fez gol no meu Vozão. Então eu acho que assim, medalhões costumam fazer gol, eu entenderia você colocar o Alejandro, mas eu volto a ressalva, tenha sempre pelo menos 2 atacantes de sustentação e um cara do gol, por isso que eu não advogo Alejandro e Cano no mesmo time. Se você for com o Alejandro, por favor, faça Thales e Marinho. Eu não tenho dinheiro pro Marinho. Cara, pense em Claudinho, Thales e Alejandro, ao invés de você tentar, cara, cravar Cano e Alejandro, porque a chance é decepcionar. Apesar do meu Coxa ter dado 12 pontos para Gustavo Mosquito, eu vou dar um tempo pra você entrar no Google e tentar descobrir quem é esse cara. 8.3 pro Alejandro, 9 pro Sacha, 12 pro Fabinho. Então assim, o meu Coxa também tem a chance de fazer o cara ficar feliz ali, o atacante, comemorar os gols deles no Fantástico mais tarde. Então, eu entenderia o Cano, só reforço, não faz um meio muito pesado, chance de decepcionar é alta. Como todo mundo sabe, a gente tem o último gráfico, que é o gráfico da tal da fase, em que a gente leva em consideração muito mais as rodadas recentes do que as rodadas passadas, e aí a gente vê o porquê do Ibabimovic. Ibabimovic, que fez uma pontuação estelar no último jogo, fazendo 21 pontos, totalmente imprevisível. Quem colocou, meus parabéns, o senhor manda muito bem. E o Babi fez gol nesse meio da rodada. Então o cara tá naquele embalado, por isso que a gente coloca a aposta, porque o cara tá na tal da boa fase, ele pode mandar bem. Quais são as ressalvas? O cara não tem tanto desarme e ele costuma sofrer um pouco de falta. Vou pular um pouquinho do tempo, mas ainda tá todo mundo junto. Por isso eu acho que se você coloca o Babi é uma super aposta, com certeza tem que colocar o Babi 2 de sustentação. Se você fizer Alejandro, Cano e Babi, ou você tá muito feliz no domingo à noite, ou eu acho que você vai estar muito puto. Essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês mitem, por favor, entre no nosso canal do Instagram, entre no nosso canal do Telegram, que a gente vai divulgar todos esses gráficos e cards aí. E é isso, pessoal, vai Cartolinha!